atividade prática da disciplina. Todas vão acontecer usando o simulador virtual, tá? E na aula prática de hoje é a aula que antecede as nossas provas, né? Então, na semana que vem, vocês terão as avaliações. A coordenação vai encaminhar para vocês um comunicado de como vai ser essas avaliações, mas de antemão vai ser nos moldes do semestre passado, até onde foi comunicado. Caso mude, né, eles irão comunicar a vocês, tá? Então, nosso conteúdo ele vai até a unidade 2 do material didático, tá? E hoje a gente vai fechar essa primeira parte do semestre com esse ensaio de viscosidade, viscosímetro de Stokes, tá? Então, do que se constitui essa atividade prática? Então, a gente vai basicamente utilizar o laboratório virtual. Esse laboratório virtual, ele é do mesmo fornecedor dos equipamentos do laboratório físico, tá? É a empresa Algetec, que fornece bancadas didáticas, elaborou esses laboratórios virtuais onde simulam os experimentos. Então, esse laboratório Algetec virtual, a gente vai realizar o estudo sobre a viscosidade, a gente vai fazer a manipulação de alguns fluidos, tá? Sobretudo, a gente vai trabalhar com o viscosímetro de Stokes. É um dos métodos mais comuns aí para a gente encontrar a viscosidade dos fluidos. A gente consegue, através de alguns cálculos e medidas, né, obter essa medida. Então, vocês vão fazer todo esse procedimento. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com deslocamento de esferas metálicas, com diâmetros diferentes, e elas vão ser lançadas em fluidos com viscosidades distintas. Eu vou explicar melhor a fórmula de obtenção dessas informações, tá? Então, a gente vai seguir um roteiro. Eu já compartilhei esse roteiro no grupo, mas depois eu vou mostrar o roteiro novamente para vocês. Então, todo o procedimento é baseado num roteiro e nós vamos obter tempos de queda dessas esferas com diferentes diâmetros, tá? E com isso, com correlações matemáticas, a gente vai fazer a obtenção dessa viscosidade e vai comparar com os valores aí consagrados aí teoricamente, tá? Então, é importante seguir todas as orientações do roteiro para que vocês consigam obter os dados de forma mais precisa possível. Antes de entrar no experimento, tá, eu vou fazer uma pequena revisão dos conceitos envolvidos nesse experimento para que vocês possam trabalhar com eles sabendo do que efetivamente a gente está falando, né? Então, como se trata de um experimento que busca obter a viscosidade, só para lembrar para vocês, né, lá do início do semestre, além de outras disciplinas, vocês tiveram acesso ao conceito de viscosidade. A viscosidade, de forma direta, ela é considerada uma grandeza que define o quanto um fluido resiste ao escoamento. De forma mais técnica ainda falando, né, está correlacionada à deformação, ou seja, quanto o fluido se deforma a partir de uma tensão de cisalhamento. Então, a gente pode associar também a viscosidade a uma deformação, a quantidade de deformação que um fluido recebe, tá, ou sofre após a aplicação de uma tensão de cisalhamento, representada aqui pela letra grega tal. Eu mostrei no início do semestre esse exemplozinho aqui de duas placas, sendo que a placa superior é uma placa móvel e a placa inferior é uma placa fixa, né? Ou seja, a placa inferior ela está a uma velocidade inicial, U igual a zero, e a placa superior ela está com uma velocidade U subscrito zero aqui, que é a velocidade máxima. Aplica-se uma força F, né? A gente vai observar que o fluido vai começar a escoar, se deformar. E esse escoamento vai acontecer em camadas, tá? E o fluido que está em contato com a placa móvel, ele vai apresentar a mesma velocidade dessa placa, o zero aqui. À medida que a gente vai se aproximando da placa fixa, vai haver um retardamento, ou seja, o fluido ele vai acabar não se deslocando com a mesma velocidade da placa móvel. Por quê? Né? Porque vai haver uma resistência ao escoamento, tá? Que está associado aí à viscosidade. As forças viscosas, devido ao atrito entre as camadas de fluido, resultante aí do termo viscosidade, vai fazer com que as velocidades dessas camadas tendem a ser menores à medida que a gente se afasta dessa região aqui
onde é aplicada a força, sendo nula em contato com a superfície fixa, devido ao que a gente chama de princípio da aderência. Tá? Então, a viscosidade é uma grandeza que define essa resistência ao escoamento, ou seja, né, quanto que o fluido deforma sobre essa tensão, né, aplicada. Existem diversos comportamentos em que o fluido pode apresentar quando você aplica uma tensão. Tá? Como assim, professor? Muitas vezes, ao aplicar uma tensão de cisalhamento no fluido, a gente vai observar que a viscosidade do fluido vai mudar. Em alguns casos, a gente vai perceber que o fluido ele não vai se comportar mais como um fluido, ele vai se comportar como um sólido. Então, existem vários comportamentos nesse gráfico que demonstram os diversos tipos de fluido que a gente tem. Aplicando-se uma taxa de cisalhamento, aqui representada pela variação da velocidade em relação à altura em que essas placas se encontram, nós temos uma aqui que nós apresentamos o que a gente chama de viscosidade constante. Tá? O fluido que tem uma viscosidade constante, ou seja, que não varia durante o tempo e independente das tensões aplicadas, a gente chama esse fluido de newtoniano, que é a água, por exemplo, tá? Alguns óleos, alguns fluidos em geral. Mas vai apresentar alguns outros materiais um comportamento que é não linear, como, por exemplo, esse pseudoplástico aqui. Ó. À medida que você aumenta a tensão, né, a gente percebe um comportamento que muda. Tá? Outros apresentam um comportamento dilatante, que tende a se assemelhar a um comportamento de um sólido. Né? O material ele fica mais rígido. Então, existem vários comportamentos. E o nosso foco é estudar os fluidos newtonianos, tá? Que apresentam uma viscosidade constante, que está associada à inclinação dessa reta aqui, ó, tensão versus taxa de cisalhamento, tá? Então, essa curva, aqui, essa reta aqui, tá? E essa outra aqui também. Então, o fluido que não varia a sua viscosidade de acordo com a tensão aplicada, nem com o tempo em que é aplicado, a gente chama de fluido newtoniano. E existe a lei de Newton, né? Chamada lei de Newton da viscosidade, que é correlacionada por essa expressão. A gente já deduziu essa equação, mas ela nos fala a respeito de que a tensão de cisalhamento que a gente aplica, ela é proporcional a essa variação da velocidade em relação à altura, e o coeficiente de proporcionalidade aqui é a nossa viscosidade. Tá? Então, essa letra grega aqui, ela representa a nossa viscosidade. Qual viscosidade? A viscosidade dinâmica. Tá? Então, a viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta. Então, esse é o termo que representa, tá? Ah, professor, mas está muito teórico isso aí. O que isso, em termos gerais, nos representa, tá? Antes de explicar isso, eu quero que vocês entendam que a unidade de medida de viscosidade dinâmica ou absoluta é Pascal por segundo ou, no caso, Newton segundo por metro quadrado. São as medidas no SI, tá? São as mais comuns da gente encontrar. Newton segundo por metro quadrado ou Pascal segundo. A gente pode comparar, né, as viscosidades, por exemplo, de um líquido e de um gás. Né? Os gases, por exemplo, quando a gente tenta caminhar numa sala cheia de ar, é muito fácil. Né? A gente consegue caminhar tranquilamente. Agora, imagine uma piscina cheia de água, né? Você vai ter uma maior dificuldade em se movimentar ali dentro. Por quê? Né? Porque a viscosidade do ar, ela é 55 vezes menor, vou colocar aqui, menor que a viscosidade da água. Então, a viscosidade absoluta ou dinâmica da água é 55 vezes maior que a do ar. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade em se locomover em diferentes fluidos. Outro exemplo são os óleos, né? Óleos lubrificantes também.
No caso, o lubrificante sai 30, tá? 30 é a medida de viscosidade, representa que esse fluido aqui ele é 300 vezes mais viscoso que a viscosidade da água. Aí temos outros exemplos, por exemplo, a glicerina é um fluido extremamente viscoso, ele é 1.500 vezes mais viscoso que a água. Então, são vários elementos que demonstram que a viscosidade é uma propriedade muito importante para nós engenheiros. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com diferentes fluidos, é importante compreender como que a viscosidade se comporta e influencia dentro do nosso sistema, né? Então, a viscosidade é uma medida de resistência ao escoamento e ela também está associada à perda de carga, né? A gente viu nas equações de perda de carga e onde ela entra ali dentro do processo. Mas, sobretudo, que está bem claro para nós no dia a dia é que a viscosidade ela é influenciada pela temperatura, né? Isso é bem óbvio. Imagina que você pega um óleo, né? Um óleo viscoso e aquece esse óleo. A tendência é que a sua viscosidade diminui. Óleos para motores e equipamentos, a tendência é que ao adicionar elementos químicos ali, aditivos químicos, você consegue manter uma estabilidade, ou seja, uma variação não muito elevada dessa viscosidade, ou que essa viscosidade varie proporcionalmente de acordo com a faixa de temperatura, mas a temperatura em si, ela influencia. Assim como a pressão, tá? A pressão também influencia. Ela influencia razoavelmente. Se a gente for comparar com a temperatura é um fator muito mais importante quando se trata de viscosidade, mas a pressão também influencia. Em termos gerais, se a gente pegar o ar atmosférico, né, sair lá do nível do mar, de 1 atmosfera, e aumentar a pressão para 50 atmosferas, 50 vezes mais, a gente vai ter que a viscosidade do ar ela vai aumentar, tá? 10%. Ela vai aumentar 10% se a gente aumentar 50 vezes aquela pressão. É um incremento, né, considerado baixo, tá? Em a maioria dos casos aí a gente pode desprezar. Mas o efeito da temperatura é importante a gente entender. Então aqui nesse gráfico a gente tem no eixo Y a viscosidade absoluta ou dinâmica, tá? E aqui nós temos a temperatura. Nessa parte inferior do gráfico, a gente observa alguns gases, o gás hélio, o ar, o dióxido de carbono e o hidrogênio. O que a gente percebe, né? Os gases, vou colocar aqui gases, os gases tendem a apresentar um aumento, mesmo que pequeno, né, discreto, da sua viscosidade à medida que a gente aumenta a temperatura. Ó. O hidrogênio ele tem um pequeno incremento. Aqui nós temos os líquidos. A glicerina, o óleo, vários tipos de óleo de motores, né? Óleo cru, querosene, entre outros. A gente observa o contrário, né? À medida que a temperatura do líquido aumenta, a gente observa que a viscosidade cai, e substancialmente. Tá? Então, são feitos vários ensaios para entender qual que é a influência da temperatura naquele tipo de fluido. E a base para se trabalhar com esse comportamento é entendendo como se calcula a viscosidade. Tá? Existe um termo chamado viscosidade cinemática, é dado pela letrinha V. Tá? A viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica e a densidade do fluido. Tá? Viscosidade cinemática. Basicamente, ela é a mesma coisa que a viscosidade dinâmica, só que nós estamos eliminando aqui a densidade. Então, nós temos uma medida de viscosidade, né, do componente apenas em função da dimensão de comprimento ao quadrado pelo tempo. Tá? Quantos metros quadrados por segundo aquele fluido escoa.
enquanto o outro, ele é uma medida de força por segundo por metro quadrado. Tá? Dinâmica está associada à força, tá? A força. E cinemática, a movimentação, a velocidade. Então, ambos são obtidos da mesma... na verdade, a viscosidade cinemática deriva-se da viscosidade dinâmica e ela consegue nos trazer outras interpretações. Tá? Dentre as medidas, a gente pode ter metros por segundo quadrado. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar Stoke, por exemplo. Deixa eu colocar aqui do outro lado, que aqui tem algumas informações. Ó. Deixa eu ver. Um Stoke é igual a 1 centímetro quadrado segundo, tá? Então, a gente pode encontrar também Stoke como medida de viscosidade cinemática, que é dada aquele Vzinho lá anterior. Só para a gente ter uma comparação, por exemplo, ó, a viscosidade absoluta, e aqui nós temos a viscosidade cinemática, e aqui está as densidades dos fluidos em questão. Tá? Por exemplo, ó, o que é importante a gente tentar enxergar é a razão entre a viscosidade daquele fluido em questão pela viscosidade do hidrogênio. É uma comparação, né? Por exemplo, ó, se a gente pegar a viscosidade da gasolina e comparar, por exemplo, com a viscosidade do hidrogênio, a gasolina é 33 vezes mais viscosa. A glicerina, em comparação com a viscosidade do hidrogênio, chega a ser 170 mil vezes maior. Tá? E aqui nós temos as outras medidas. Então, isso aqui quando a gente está trabalhando a 20 graus. Tá? Então, 20 graus Celsius a 1 atmosfera. Então, são características importantes dos nossos fluidos. E hoje a gente vai aprender a determinar isso. Então, para a gente já partir para as equações próprias do problema, vamos revisitar o conceito de número de Reynolds. A gente viu que o número de Reynolds ele é um adimensional, né? É um número adimensional que é utilizado para estimar o tipo de escoamento de um fluido. Então, como assim? A gente classifica os escoamentos em escoamento laminar, escoamento turbulento e tem o intermediário que é o de transição. Basicamente, o escoamento tipo laminar, a gente observa que nesse caso aqui, que as linhas de corrente, que são essas linhas de fluxo aqui, tá? Elas não são interrompidas, né? Elas fluem em torno do objeto. Como assim, professor? Ó, ela começa aqui, ó, quando vê o objeto, ela desvia, na verdade, né? Ela flui em camadas bem tranquilas. Imagine que aqui nós temos uma tubulação vertical e entre as paredes nós temos um cilindro. E nós estamos observando o escoamento que acontece em volta desse cilindro aqui. Ou a gente lança aqui uma esfera, né, dentro do fluido, né? A gente percebe que as linhas de corrente não se deformam, né? não se interrompem, flui em torno do objeto. Já o turbulento, a gente percebe aqui a formação de redemoinhos e essas linhas de corrente elas não são mais constantes, né? Elas são interrompidas, porque a gente vai observar a resistência devido ao atrito no escoamento e vai gerar a turbulência. Tá? Então, um fenômeno onde tem altas velocidades de escoamento ou a influência de outras variáveis vai fazer com que mude as propriedades do fluido, né? E a gente percebe uma mistura das massas de fluido. As linhas de corrente já não são mais constantes. Existem números, né, característicos para a gente determinar se o escoamento é laminar, turbulento ou está naquela região de transição. E Reynolds é uma dimensional que é dado, tá? A gente pode calcular por essa equação, ρ(v)d sobre μ, ou seja, a densidade do fluido, a sua velocidade e o diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade dinâmica, ou, como a gente viu anteriormente que a viscosidade cinemática é dada pela viscosidade dinâmica dividido pela densidade. Então, eu posso reescrever essa equação usando a viscosidade cinemática. Tá? Aí a gente vai só fazer a adaptação. Né? O número de Reynolds pode ser obtido também
por essa outra adaptação. No lugar, a gente observa aqui, ó. Opa! Que está invertido, né? Rho sobre Mi. Mi sobre Rho. Então, a gente só faz o inverso aqui. Então, vai ficar a velocidade do fluido vezes o diâmetro é igual a nossa, dividida aí pela nossa viscosidade cinemática. Então, são duas expressões que a gente pode utilizar conforme é conveniente. Esse D aqui que a gente está considerando não é o diâmetro mais da tubulação, porque nós estamos analisando agora um escoamento em que há um obstáculo aqui. Nesse caso, vai ser o nosso diâmetro da esfera, tá? Esfera. Então, num escoamento onde não há uma restrição ou um objeto aqui impedindo o fluxo, a gente usa o diâmetro da tubulação. Nesse caso, é o diâmetro da esfera, que a gente vai usar a esfera, que vai estar dentro do escoamento. Para a gente deduzir as equações, como a gente vai trabalhar com o experimento de Stokes, né? Stokes ele vai fazer com que uma esfera metálica de um determinado material ela caia, né, em queda livre dentro de um fluido. Então imagina agora que isso aqui são dois tubos e a gente vai jogar aqui dentro desse fluido uma esfera, tá? E vai surgir, pessoal, a força de arrasto, tá? A força de arrasto ela vai surgir devido à viscosidade que tem aqui no meio, tá? A força de arrasto ela é sempre contrária ao escoamento. Então, vou apagar aqui. Então, se o fluido, se a esfera está descendo aqui, a força de arrasto vai ser contrária, aí a gente vai chamar de FD, tá? Então, esse fluido aqui está no escoamento laminar, também vai surgir uma força de arrasto, FD, aí devido à ação da viscosidade, que é uma resistência ao escoamento, tá? Também. E nós temos essa expressão que nos permite calcular essa força de arrasto. Ela é em função da densidade, da velocidade do escoamento, da área da seção transversal do objeto, então no nosso caso aqui é uma esfera, né? E o CD, C subscrito D, é o coeficiente de atrito que está associado à forma desse objeto aqui, tá? Então, dependendo dessas variáveis aqui, a gente obtém a força de arrasto, porque vai ser uma das variáveis importantes para trabalhar no cálculo da viscosidade do fluido. Só uma observação, tá? O coeficiente de atrito CD, quando a gente está trabalhando com uma esfera metálica, tá? Ele vai ser aproximadamente 0,4. Ele é um valor adimensional. Então, para esferas, né, no caso, a gente vai adotar 0,4. E nós vamos trabalhar com escoamento laminar também, tá? Laminar. Escoamento laminar. Então, é esse caso aqui. Dá para fazer algumas aproximações quando for turbulento, mas aí precisa ser corrigido as equações. Então, para a gente obter a equação da viscosidade dinâmica, que é essa aqui, pessoal, que vocês vão usar dentro do probleminha de hoje, a gente vai entender o que age dentro, na verdade, quais forças atuam na esfera que vai ser jogada dentro do fluido. Então, eu mostrei para vocês que há a ação de uma força de arrasto, FD. A esfera ela tem o próprio peso, então aqui nós temos a força peso atuando no sentido do escoamento. Nós temos a força de arrasto contrária, né, aqui, e o empuxo, tá, que é a ação devido à reação, né, do fluido contrária aí ao peso, né? Lembrando lá de Pascal. Então, vai surgir o impulso, o empuxo com X, a força de arrasto e a força peso. Então, são esses elementos que estão em ação aí no nosso elemento. A força peso do fluido, ela pode ser calculada somando a força de arrasto mais a força de empuxo, tá? O empuxo e o arrasto são contrários à força peso aí. O que chega a ser a lei de Stokes, né? Considerando aquele fluido newtoniano, né, vai haver um ponto em que a velocidade de queda ela vai se estabilizar, vai ser constante. Aí a gente chama isso de velocidade terminal.
tá? Essa velocidade terminal é quando a gente vai ter o equilíbrio entre essas forças que eu citei para vocês a partir dessa equação aqui, tá? Aí o físico Stokes conseguiu, né, obter uma equação matemática que permite calcular essa força de arrasto, que está aqui, ó, 6 vezes π, vezes a viscosidade do escoamento, vezes a velocidade desse escoamento, vezes o raio dessa esfera. Então, essa equação ficou conhecida como a lei de Stokes, ela foi obtida aí para Reynolds bem baixos, e a partir dessa equação, inserindo nessa aqui de cima, tá, e manipulando-a algebricamente, a gente vai isolar o μ, que está aqui, que é a nossa viscosidade dinâmica. Então, foi feito todo um algebrismo matemático e a gente chega nessa equação. Essa equação é a que nos interessa, tá? É a equação que vai nos dar a viscosidade dinâmica. É ela que a gente vai usar. Viscosidade dinâmica. E ela é em função do raio dessa esfera, da ação gravitacional, a massa específica ou densidade dessa esfera e qual que é a massa específica do fluido. Tudo isso dividido aqui pela velocidade desse escoamento, o Rzinho é o raio da esfera e o Rzão é o nosso raio do nosso tubo, tá? Então, imagino que aqui nós temos um tubo de acrílico e a gente vai ter que usar esse raio. Essa parcela aqui, pessoal, que está entre colchetes, é uma correção, é um fator de correção, tá? Fator de correção. Esse fator de correção, ele está sendo aplicado aí porque a gente vai considerar, né, que as dimensões transversais do tubo, né, ela é finita. Então, isso vai afetar a velocidade do escoamento. E, então, foi feita uma correção e é inserido esse termo aqui. Então, essa aqui é a velocidade medida e esse termo aqui é uma correção. Então, vai surgir dentro das perguntas do relatório, que eu já vou abrir aqui para vocês encontrarem qual que é a velocidade corrigida. A velocidade corrigida é a velocidade medida, ou seja, posição dividido pelo tempo, ou seja, lá da física, né? Velocidade é o deslocamento, ΔS sobre ΔT. Então, o que vocês têm do problema? Qual que é o deslocamento? A altura inicial e a altura final. E o tempo que ele leva para cair até o fundo. Então, essa é a velocidade. Aí, a velocidade corrigida é esse valor multiplicado, né? V multiplicado por 1 mais 2,4. Opa, é isso mesmo. Vezes Rzinho dividido por Rzão. Tá? Então, essa é a expressão. Então, a gente vai trabalhar com a velocidade corrigida aí no problema. Então, pessoal, ficou alguma dúvida com relação à teoria? Podemos ir para o experimento? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, vamos para o experimento, então. Eu vou só abrir aqui o relatório antes, aí eu já vou abrir aqui a tela do experimento. Aula prática, abrir aqui. Compartilhar minha tela. Então, eu já disponibilizei isso aqui para vocês, tá? Então, é importante vocês depois usarem este relatório, ok? A data certinho, só coloca o curso, o nome de vocês e preencha essas tabelinhas aqui, ó. Então, a gente vai precisar calcular a velocidade do escoamento. Para cada tipo de situação, nós vamos trabalhar com a água, nós vamos trabalhar com óleo, 5W20, nós vamos trabalhar com a glicerina. As equações do problema que vocês vão utilizar já se encontram no próprio relatório, então vocês vão se valer dos dados que estão aqui, ó. Então,
o que vocês efetivamente precisarão obter nesse experimento é a velocidade, tá? É o Vzinho que vai ser utilizado, porque tanto a densidade da esfera quanto a do fluido vocês já possuem. Isso aqui já é dado no problema, tá? Então aqui nós temos as várias densidades. A aceleração da gravidade é para considerar essa que está aqui, 9,81. O raio maior do tubo de acrílico que vocês vão usar nessa equação já se encontra aqui também, ó, é 22 milímetros. Só toma cuidado com as unidades. E o que mais? Aqui tem alguns dados com relação à viscosidade cinemática da água. O que vocês vão encontrar, pessoal? Vocês vão encontrar a viscosidade dinâmica, ok? Do experimento. Se vocês dividirem a viscosidade dinâmica pelas densidades desses fluidos, vocês vão encontrar o quê? A viscosidade cinemática. Aqui eu trouxe já as viscosidades cinemáticas reais, obtidas já por experimentos consagrados já, tá? São valores que vocês encontram na literatura. Então vai haver uma diferença entre o que vocês vão obter com os obtidos aí já nos outros experimentos. Então eu quero que vocês calculem, após a obtenção do valor do experimento, qual que é esse erro relativo. O que seria o erro relativo? Você vai pegar o valor experimental, que é o que vocês obtiveram, subtrair do valor real, dividir pelo valor real e multiplicar por 100. Tá? E isso vocês vão encontrar o erro relativo, para ver quanto que varia aquilo que vocês obtiveram no experimento em relação ao que é utilizado aí na prática, tá? Que são os valores tabelados aí. Então, essa é a medida de erro. Aqui está aquela equaçãozinha da velocidade corrigida, ok? E aqui estão as tabelinhas que vocês vão preencher. Qual que é a velocidade média, qual que é a velocidade corrigida usando aquela equação, qual que foi a viscosidade dinâmica que vocês obtiveram no experimento, tá? E, por sua vez, a viscosidade cinemática calculada e o erro percentual com relação àquela equação anterior. Isso para cada um dos fluidos. Então, são 3 tabelas. E, por fim, após o experimento, eu quero que vocês comparem os valores encontrados, tá? Com o experimento, com o real. Faça um breve comentário, explique por que aquele resultado foi diferente. Pode ter erros, tá? Então, isso vocês vão, como engenheiros, futuros engenheiros, precisam dar uma lida para entender quais são essas diferenças. E os valores encontrados podem ser utilizados para representar a viscosidade cinemática desses fluidos. Então, após encontrar esses valores, vocês julgam como adequado? Aí vai depender desse erro relativo, né? Será que variou muito? Aí, o quanto é tolerado desse erro para viscosidade obtida nesse experimento? Então, isso vocês podem fazer uma breve pesquisa e observar, porque sempre é um erro relativo. Então, feitas essas explicações, eu vou vir aqui com o material para vocês. Então, onde vocês vão fazer, tá? Vocês vão acessar o AVA de vocês, já estou compartilhando aqui. Aqui embaixo, ó, tem um item aulas práticas. Clicou em aulas práticas, vocês vão ter alguns tópicos, né? Nós temos o roteiro. Esse roteiro aqui vocês não precisam utilizar, tá? Vou mostrar o roteiro que vocês efetivamente vão usar. E aqui nós temos as atividades práticas. Nós vamos fazer a AP1, ensaio de viscosidade usando o viscosímetro de Stokes. Então, clicando aqui, ele vai abrir essa página, vocês vão clicar. Abrir em uma nova janela. Demora um pouquinho na primeira vez que vocês vão utilizar, porque vai carregar alguns plugins no navegador para vocês conseguirem usar todas as ferramentas. Eu só vou compartilhar somente a tela do experimento com vocês, porque senão fica cortando um pedaço aqui. Deixa eu voltar aqui. Estranho aqui, deixa eu ver. Aqui. Então, só para vocês verem toda a tela. Então é isso, vai abrir esta tela. Tá? Determinação de viscosidade de fluidos. Aí ele vai explicar
basicamente, quais são os objetivos, eu já comentei a respeito disso com vocês, tá? Então, o cenário basicamente vai ser composto de tubos de acrílico, cuja escala é de 0 a 900 milímetros. Então, isso aqui, pessoal, é o nosso ΔS, tá? Ó, ele percorre a posição inicial é 0, a posição final é 900 milímetros. Então, a gente vai ter algumas esferas metálicas de diferentes diâmetros. O sisteminha ele vai reproduzir tudo que tem em laboratório real, então vai ter um ímã de neodímio, esse ímã é para puxar a esfera lá do fundo do nosso tubo, né? E nós temos um cronômetro. No começo, eu acredito que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de reproduzir o experimento, porque demanda prática para usar os comandos, tá? Então, aqui tem um sumário teórico, onde tem toda essa teoria que eu falei com vocês agora no início, e o roteiro, onde vai replicar todas as etapas necessárias para vocês obterem os dados, tá? Tem um pré-teste, onde é feito algumas perguntas para testar se vocês lembram da teoria. Então, eu recomendo que tente fazer. São 5 questões. Isso aqui não vai contar ponto, mas é importante. E o experimento propriamente dito. E aqui um pós-teste, que é para verificar como que vocês calcularam as informações, tá? Então, vamos lá. Então, clicando aqui, acesso ao laboratório. Vai carregar. Eu sugiro clicar aqui, o viscosímetro Stokes, para ele ampliar a tela. Vamos ver se ele vai deixar. Aí, ampliou. Então, é bem tranquilo. Demora um pouquinho no início, então não fique com medo de que o seu computador está travando. Tá? Aqui tem todas as instruções, os comandos, mas basicamente vocês vão usar apenas o botãozinho do seu mouse e as teclas Q e W. Então, aqui é a nossa bancada, tá? Então, aqui do lado nós temos as opções de visualizar, nós temos a bancada, as esferas que estão aqui. Então, nós temos algumas esferas de 8 milímetros, de 6 milímetros, deixa eu ver quais são as esferas, ó. Esfera de 10, de 8, de 6, de 5 milímetros, tá? Então, aqui são as esferas, são 4. 10, 8, 6 e 5. Nós temos os tubos. Aqui nós temos a água, tá? Se você quiser saber a descrição, você seleciona e aperta Ctrl. Ele vai dizer, ó, tubo com água, tubo com óleo, tubo com glicerina. 99% de glicerina. Ok. Então, primeira coisa, a gente precisa selecionar o cronômetro, tá? Então, vocês vêm aqui nos seus objetos, vai estar aqui cronômetro. Cadê? Aqui, o cronômetro. O cronômetro está aqui, selecionou, ele vai aparecer aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, com o botãozinho do mouse, clica, tá? Na esfera em questão, seleciona o tubo que você vai querer trabalhar e aperta a letra Q. Está explicando tudo aqui lateralmente, ó. Clicou aqui, aperta a letra Q. Ele vai selecionar a esfera em questão e vai colocar lá no tubo que você quer, tá? O que vocês precisam tomar cuidado agora é, na hora de soltar a esfera, você tem que, ao mesmo tempo, ativar o cronômetro aqui, ó, do lado, tá? E como que eu solto a esfera? Então, você vai soltar a esfera com a letra Q do seu teclado e automaticamente o cronômetro vai ser ativado apertando o espaço do seu computador, do seu teclado, tá? Então, e você para o cronômetro também com o espaço. Então, vou soltar e ao mesmo tempo eu tenho que cuidar aqui, ó. Quando a esfera atingir o fundo, você vai conseguir enxergar melhor aqui, ó. Então, ao mesmo tempo que ela atinge o fundo, você tem que pausar seu cronômetro e vai tomar aquela medida de velocidade. De velocidade não, de tempo. Então, vamos soltar aqui. Foi super rápido, 1,2 segundos. Você vai fazer isso 3 vezes, vai tomar 3 medidas de velocidade para cada esfera. Então, são 4 esferas, você vai tomar
12 medidas de tempo, tá? E isso você vai repetir para o próximo tubo e assim sucessivamente. Professor, e agora? Como que eu retiro a minha esfera daqui de dentro, né? Você vai apertar, você vai posicionar aqui, na verdade, em cima. Então, primeiro a gente tem que elevar a esfera. Então, você aperta Q novamente, que ela sobe, ó. Subiu, aí vai repetir o experimento de novo. Fecha aqui, aperta o Q de forma conjunta com a barra de espaço. Aqui eu acabei queimando a largada, então vou ter que fechar aqui o cronômetro, pausa. De novo, seleciona aqui, solta. 1.24. Nota isso de novo, aí volta a esfera lá para cima. Letra Q, ela sobe, o ímã está subindo. Ó. Aí repete esse procedimento. Aí para colocar na mesa, o próprio programa diz que você colocar a esfera na mesa com o W, aí ele vai voltar para lá. Já repetiu as 3 vezes, ela volta para lá. Então aí você clica em bancada, ele vai voltar o zoom para você ver os objetos. Imagine que você realizou as 3 medidas com essa e todas com as demais. Aí você quer escolher agora a glicerina, né? Na verdade aqui é o óleo, né? Então para você escolher este aqui, ó, ele vai dizer que você precisa apertar a letra W, né? Então selecionar a esfera, colocar aqui, né? Então vou apertar a letra W para selecionar. Opa, deixa eu fechar o cronômetro aqui para vir para cá. Letra W. Ele já pega e vai lá para o tubo do meio. E assim você repete. Então, voltando para a mesa, você pode selecionar, aperta W de novo, ele volta para a mesa. É um procedimento bem chatinho de fazer, tá? Mas é o procedimento que a gente realizaria no laboratório, só que sem aquela complicação de sujar a nossa esfera, tá? Com o fluido aqui. Tudo aqui é intuitivo, tá, pessoal? Então, vocês vão precisar mexer para aprender, ó. No seu lado inferior direito, tá aqui, ó. Mover para a água, mover para o tubo com água, letra Q. Mover para o tubo de óleo, W. Letra E, mover para o tubo de glicerina. Então, o próprio programa, ele vai dizer as letras que você tem que apertar, tá? E, usando o cronômetro aqui, você vai anotar essas informações. Tudo bem? Alguma dúvida? Como que eu faço para aparecer o cronômetro? O cronômetro, basta você clicar. Clicar aqui, ó, com o seu mouse mesmo. Clicou nele, ou se você tiver, por exemplo, com foco em outra coisa, vou colocar topo dos tubos. Imagina que você está aqui em cima. Você tem aqui, ó, a opção no seu canto superior esquerdo, a visualização, bancada, esferas, base dos tubos. Então, vamos para a base dos tubos. Aí você não consegue ver nada ainda, né? Aí você pode vir aqui, ó, na barra de rolagem e clicar no próprio objeto, cronômetro. Ele tem que deixar aparecer. Vamos ver. Vou colocar a bancada de novo. Aí, cronômetro, vamos ver se ele vai selecionar. Não vai, ele só seleciona aqui clicando mesmo. É fuçando mesmo, pessoal, clicando. Tá? Colocando aqui base dos tubos ou bancada, ele te dá um zoom. Qualquer objeto você pode clicar ele. Aí os comandos aparecem automaticamente aqui do lado. Ó. Se eu clicar no cronômetro, ele já carrega. Mas se eu clicar na esfera, ele quer saber para qual tubo você vai mover. Aí você tem que olhar aqui na base inferior direita, né? Então, vou mover, por exemplo, aqui para o tubo de glicerina, que é esse aqui. Então, clico, né, na esfera que eu quero e aperto a letra E, que é o que está correspondendo. Ele seleciona, faz todo um procedimento e vai lá para cima. O visor está mostrando aqui também. Aí, para eu medir o tempo, né, segue o mesmo processo. Soltar a esfera com Q e o cronômetro você solta com a barra espaço.
vocês observaram que a glicerina é muito mais devagar, né? Então demorou 3,78 segundos. É bem mais tranquilo. Aí imagina, pessoal, que vocês querem medir aqui, ó, da água e está muito rápido. Vocês podem ajustar a escala de tempo aqui, ó. O próprio software ele vai reduzir a velocidade do experimento para você conseguir apertar e soltar o botão de forma não interferir no resultado. Obviamente, no mundo real, dificilmente você conseguiria reduzir o tempo, a velocidade com que o objeto se movimenta, né? Mas só para facilitar o comando, vocês podem ajustar aqui, ó, essa escala. 1 para 1 é o que acontece aqui, é o que está acontecendo aqui. Aí quando você reduz pela metade, fica mais lento um pouquinho. Mas o cronômetro mede o tempo real. Só para facilitar na hora de vocês desativarem o botão. Então, vou tirar a esfera daqui de dentro e vou colocar lá na água, só para a gente observar. Então, vou zerar aqui, vou colocar a escala de tempo de 0,3. Seleciono, vou mover para a água. Letra Q. Selecionou. Subiu lá para o topo. Aí eu vou soltar ela com a letra Q e ao mesmo tempo a barra espaço. Opa, cabe. Apertei mais rápido aqui. Vamos de novo. Soltar Q. Aí tá mais devagar, ó. Aí vocês conseguem apertar com forma mais precisa. Ó, deu 0,84. Então eu sugiro que quando vocês vão trabalhar com a água, reduza a escala de tempo, que aí fica mais fácil de vocês ativar e desativar o cronômetro, tá? Não tem mistério, pessoal. A próxima parte é vocês trabalharem nos cálculos, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas na resolução da atividade, segue as instruções que estão aqui na própria... Deixa eu ver, o que é isso aqui que eu abri? É o roteiro. Deixa eu só voltar aqui. Seguir as instruções, ó. Como que calcula a viscosidade dinâmica? Substitui os valores. A única variável que vocês vão ter que calcular a parte é a velocidade. Tá? Como que é a velocidade? Eu já falei para vocês. Tá? Delta S sobre delta T. Qual que é o nosso delta S? Né? Delta S é o deslocamento, é 900 milímetros, né? Menos 0 milímetros, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Aí o delta T é 0, né? É o tempo final, x, que é o que vocês vão obter, menos 0. Então, a velocidade média para cada condição é o seu valor de ΔS dividido pelo seu ΔT. E isso você vai ter uma média para cada 3 vezes que você vai repetir. Você vai repetir 3 vezes a medida para a esfera de 10, para de 8, para de 6. Aí aquele valor que você obter, você faz uma média direta, né? Soma tudo e divide pela quantidade de vezes, aí você vai obter um valor médio. Recomendo usar o Excel para fazer isso, uma planilhazinha básica no Excel, você já calcula rapidinho. Ou não, se você achar mais difícil, faz na mão, usa a calculadora, tá? Professor, quanto que vai valer essa atividade, né? Então, a gente tem alguns pontos aqui para somar. Deixa eu só confirmar aqui quanto eu devo de pontos ainda para vocês aqui. Pontos aqui. 400, né? Eu passei uma valendo atividade hidráulica, né? Uma valendo. Uma pro dia 15, só 3 alunos responderam. 250 pontos essa primeira. Uma 250 pontos. Vai faltar ainda 750 pontos. Então esse relatório aqui vale bastante ponto, tá? Então já anotem aí, ó, 750 pontos. Para quando? Eu quero que vocês me entreguem, a prova vai ser semana que vem, dia 5. Então eu quero que vocês me entreguem no dia 12, até o dia 12, tá? Uma semana depois. Beleza? Então vocês terão aí semana que vem para fazer a prova tranquilo e na outra semana vocês precisam me entregar.
Alguma dúvida, pessoal? Eu vou deixar encerrar a aula agora, tá? Sabendo que a aula ela acaba em torno das 9, 9h30, então deixo um tempo para vocês já quiserem fazer hoje, dá tempo, tá? Então dá tempo de tirar todas as medidas para produzir o relatório, ok? Aí qualquer dúvida vocês podem encaminhar no grupo, tá bom?